este alguém? Isaías, o próprio profeta, certa vez olhou e disse: eu não vejo nenhuma outra rocha, eu não conheço, eu não estou vendo nenhuma outra rocha. E essa palavra, ela me emociona muito, porque o Senhor está aqui nessa manhã. E eu sinto a presença de Deus. Desde o momento que eu entrei nessa igreja, eu comecei a sentir a presença do Senhor, e pedindo ao Senhor para não estragar a pregação e começar a chorar, né? Os irmãos já me conhecem, mas o Senhor se move de uma maneira muito poderosa aqui nessa manhã. E eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para trocar as suas vestes. Talvez você venha caminhando com vestes de luto, espírito angustiado. O Senhor quer ordenar sobre a sua vida nessa manhã que se lhe dê vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma coroa em vez de cinzas. Esse é o tempo de restauração da parte de Deus para a sua igreja, eu creio nisso. Meus irmãos, essa não é mais uma manhã qualquer, esse não é mais um culto qualquer, porque esse não é mais um assunto qualquer. Esse não é um tema como qualquer outro, esse é um tema extremamente relevante. Eu quero louvar a Deus pela vida do pessoal do Ministério Atos, porque é algo extremamente importante para nós falarmos sobre isso hoje. O Setembro Amarelo é um convite a isso, a falar sobre o tema. E a gente, como eu falei com os irmãos na outra vez que eu estive aqui, quanto mais o tempo passa, parece que mais os casos de ansiedade, de depressão, de tentativas de autoextermínio, como a gente fala, aumentam a cada dia mais. Então, nós precisamos falar sobre isso como igreja, como corpo, porque existe no ambiente da comunhão, aqui onde nós estamos, uma ordem da parte de Deus. Quem conhece aquele salmo que fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, não é isso? No final desse salmo ele vai dizer: porque ali, no ambiente da comunhão, o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Então, nesse lugar onde nós temos comunhão uns com os outros, onde a gente compartilha das nossas feridas, das nossas vitórias, dos nossos fracassos, onde a gente recebe palavras direcionadas do Senhor, existe vida do altar do Senhor sendo liberada sobre a sua vida, sobre o seu coração. Amém? Eu quero te perguntar nessa manhã: como tem andado o seu coração nesses dias? Tempos difíceis, como tem andado o seu coração nesse tempo? E talvez, meus irmãos, a resposta que você tenha para oferecer nessa manhã não seja a resposta que você gostaria de ter hoje. Talvez há 5 ou 10 anos atrás você tenha feito, talvez há 1 ano atrás, na virada do ano, você tenha feito outros planos para um momento como esse. Amém? Vocês estão comigo? Mas o Senhor tem boas notícias para você. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus que vem até nós para nos dar boas notícias. Eu quero te dizer que Deus tem boas notícias a seu respeito. O Evangelho nada mais é do que o próprio Deus descendo, se fazendo carne, tabernaculando entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, para te trazer boas notícias, para trazer boas notícias àqueles que não têm nada para oferecer aos pobres. E eu não sei quanto a você, mas isso é sobre mim. Amém? É sobre você também? Amém. Amém? Glória a Deus. E meus irmãos, em um tempo como esse, tudo que nós precisamos é de ouvir boas notícias. E ouvir boas notícias da parte de Deus. Eu não quero ir contra esse tipo de coisa que eu vou falar agora, mas sinceramente a igreja, nós e o mundo, a gente não precisa ouvir o que o coach tem a dizer. A gente não precisa ouvir o que os livros de autoajuda têm a dizer. A gente não precisa, entenda, precisa. A gente não precisa ouvir o que o Instagram e as redes sociais têm a dizer. A gente não precisa ouvir aquilo que os canais de notícia têm a dizer. Se você liga hoje a televisão, agora mesmo, você só vai ouvir desgraça sobre desgraça, maldade sobre maldade, porque o mundo vai de mal a pior. Eu gostaria de ser a pessoa que vai dizer: olha, meus irmãos, o mundo vai melhorar, paz, paz. Não, não tem paz. O mundo vai de mal a pior, porque o mundo inteiro jaz no maligno, está escrito, não é?
mas nós somos erguidos pelo Senhor, plantados pelo Senhor, para levantar a bandeira da verdade, como esteio, como coluna da verdade em um mundo em trevas, em um mundo decadente. A igreja vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, e o Senhor deseja contar com você. Então, em um tempo como esse, você não precisa ouvir de tudo isso que eu falei, você precisa ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. E Deus está dizendo algo hoje. Deus te trouxe aqui para que você ouça o que Ele está falando, para que você tenha ouvidos para ouvir o que Ele está falando. E meus irmãos, qual é a atitude do seu coração diante da voz do Senhor? Qual é a atitude do meu coração, do seu coração, quando Deus fala? Porque um tempo como esse, chamado hoje, Deus está dizendo, como está escrito: se hoje, agora, ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus está te falando algo hoje. Deus te trouxe aqui para falar ao seu coração nessa manhã. Sabe qual é a primeira coisa que Deus falou a Israel quando tirou o povo do Egito? Ele não falou acerca de sacrifícios. Ele não falou acerca de tarefas e deveres intermináveis. O que Ele disse, quem sabe? Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, ó Israel. Meus irmãos, existe uma diferença muito grande. Eu sempre falo isso lá na Igreja Rocha Eterna. Existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Porque a pessoa que te escuta, você está falando e ela está dizendo: pode falar, estou escutando, não é? Mas quando a pessoa te ouve, ela inclina o coração, não é? Você está falando, ela olha nos seus olhos, ela inclina o coração, ela direciona o coração para você e diz: pode falar, que eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, eu não estou só te escutando. E Deus está procurando uma igreja, uma noiva que ouve. É por isso que em Apocalipse Ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso parece redundante, não é? Mas é porque tem muita gente que tem ouvidos e não ouve. A gente só está escutando. Você tem ouvidos para ouvir num tempo como esse? A dádiva de ouvir, meus irmãos. E ouvimos uns aos outros tantas vezes. Eu pego tantas pessoas no consultório que às vezes estão tão rejeitadas, tão sobrecarregadas, que às vezes tudo que elas precisam não é nem de um remédio, é de ouvir. E eu reconheço a nossa dificuldade, porque o sistema nos obriga a fazer tudo com pressa, porque a fila está aumentando lá fora, porque o chefe está mandando mensagem, mas tem coisa que a gente tem que quebrar protocolo. Ontem foi um dia assim, uma senhora entrou com um câncer no intestino grave, uma situação grave. Eu parei o que eu estava fazendo e orei com ela. E ela nem precisava mais do remédio no final. Sabe? Porque as pessoas precisam ser ouvidas. E o nosso Deus não é diferente. Ele quer que nós ouçamos, que nós escutemos, nós ouçamos o que Ele tem a dizer, na verdade. Não apenas escutemos o que Ele está falando. Ele quer que a gente ouça. E é por isso que Ele vai nos convidar. Jesus está dizendo: quem tem ouvidos, ouça, o Espírito está falando. Segundo a Organização Mundial da Saúde, olha que dado surreal e alarmante. O Brasil, o nosso país, é o país mais ansioso do mundo. O último dado que eu vi, eu tenho certeza que isso é subdiagnosticado, estava 9,3% da população brasileira. Com certeza isso é um subdiagnóstico, com certeza, porque os casos em que há diagnóstico são os que procuram o tratamento, não é? Muitos de nós, por conta de tantos estigmas, como o pastor falou, a gente não procura, porque a gente acha que crente não passa por isso. A igreja, o resultado disso é que a igreja vive cheia de pessoas ansiosas que não procuram por ajuda, porque a gente criou a falsa ideia de que nós somos super-homens e super-mulheres, mulheres maravilhas. Isso não existe, meus irmãos. Não existe isso. Sabe por quê? Porque a gente vive uma vida fragmentada. A gente vê a parte das pessoas que aparecem no Instagram, na rede social, e ali ninguém vai postar que está mal, que está num dia péssimo.
é sempre a melhor foto do prato que está comendo, da melhor comida, no melhor restaurante, é sempre um sorriso e a família nunca passa por luta, não é assim? Isso cria uma falsa ideia no nosso coração de que as pessoas não sofrem, elas não passam por tribulações. E isso se choca diretamente com a palavra de Jesus que diz: no mundo tereis aflições. E eu quero te dizer algo: se você não é do mundo, aí mesmo que nós teremos aflições, porque o mundo nos odeia. O mundo vai tentar nos abortar, nos calar, nos matar, nos silenciar a todo custo. Se você luta hoje contra o pecado, parabéns, você é um cristão, você nasceu de novo. Se você está em paz com o mundo, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Mas se você está lutando, se você está passando por provação, você é bem-aventurado. Se você é vituperado pelo nome de Cristo, se as pessoas inventam coisas a seu respeito, se o seu casamento é atacado, se a sua vida pessoal é atacada, se você está passando por, às vezes, sobrecarga de coisas, porque tantas lutas vêm, existe uma boa notícia a respeito disso: você pertence ao Pai. Você foi separado, você foi tirado desse lugar. Você já não está indo com todo mundo, você está indo na contramão do mundo. Você fez uma conversão, você está indo do lado contrário, onde todo mundo está indo, onde o fluxo está correndo, você está indo do lado oposto. E isso nem sempre é fácil. Então, meus irmãos, segundo esse dado, a nossa população, a população do nosso país, tem a população as pessoas mais ansiosas do mundo. E o que isso quer dizer? Pessoas com espírito angustiado. Em um tempo como esse, a gente ouve a voz de tantas pessoas, porque tantas vozes se levantam, não é? Tantos caminhos são apontados, tantas demandas são apresentadas, quando uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. O problema é que a gente não para mais para cumprir o primeiro e principal mandamento. Uma certa vez, uma certa ocasião, um grande mestre da lei chegou para Jesus e disse: mestre, qual é o principal mandamento? E Jesus, para responder, ele vai dizer: o primeiro mandamento é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então ele introduz, o Senhor fala a Israel, a primeira coisa que ele fala é: ouve. Os nossos ouvidos são portas, meus irmãos, são portas de entrada. Você sabe, quando o sacerdote era consagrado na antiga aliança, debaixo da antiga aliança e testamento, quando o sacerdote era consagrado, a exigência era que o sangue fosse passado sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito. Sabe o que isso quer dizer? A forma como eu ouço vai direcionar as minhas obras e para onde eu estou indo. Deus está consagrando, querendo uma noiva, sacerdotes, um reino de sacerdotes que tem os ouvidos consagrados a Ele, que ouvem somente a sua voz. Há um só caminho, uma só coisa. E a gente quer fazer tantas coisas, mas uma só é indispensável, não pode ser tirada de nós. Uma só coisa. Sabe, essa semana Deus falou comigo algo tão poderoso, tão profundamente simples, que a gente se esquece nos nossos afazeres, na nossa vida corrida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele buscou uma só coisa. Uma só coisa. Salmo 27. Uma coisa eu peço ao Senhor, e isso eu buscarei: que eu possa habitar em sua presença todos os dias, para contemplar sua beleza e aprender do seu tempo. E ele vai dizer: porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Sabe o que está faltando para nós, meus irmãos? Parar na presença. O que está faltando para nós é parar para ouvir Deus, é
se fazer de surdo para tantas vozes que se levantam no mundo e direcionar os nossos ouvidos para ouvir o Deus que está falando num tempo que se chama hoje. E por que, meus irmãos, a gente anda tão ansioso? Por que a gente anda tanto com o espírito angustiado? Por que a gente não consegue provar óleo de alegria e a gente vive em pranto tantas vezes? Por que a gente fica dando voltas e mais voltas no deserto? Porque só entra no descanso quem ouve a Deus. A gente está atarefado demais, como Marta, lembra? A gente está correndo de um lado para o outro na nossa militância, fazendo coisas para Deus e não com Deus. E a gente se sente exausto no final das contas, porque a gente não consegue dar conta de nada. A gente faz tudo pela metade. Sabe por quê? Porque a primeira parte foi negligenciada. Aquilo que vem primeiro, que é parar e ouvir. E o Senhor fala: aqueles que não me ouviram não entrarão no meu descanso. Porque o descanso está em ouvir, parar e ouvir. A gente falou sobre isso no nosso último encontro. Uma palavra tão simples: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Palavras de Jesus: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é isso? Aprendei de mim. Senta e me ouve. Senta aos pés do Mestre para ouvir outra vez. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Descanso. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A gente ouve repetidas vezes isso, mas eu quero dizer, a gente escuta repetidas vezes isso, a gente não dá ouvidos. E existe uma coisa maravilhosa sobre o descanso. Porque o descanso, meus irmãos, preste atenção nisso, não quer dizer estar isento de passar por tempestades, mas quer dizer saber descansar e dormir quando a tempestade chega, na certeza de quem está no controle do seu barco. É poder dormir, descansar em Deus, porque Ele está no controle. Não existe uma fórmula mágica. Eu queria poder trazer para vocês aqui como um remédio, uma fórmula mágica para que todos os nossos problemas fossem excluídos, mas não existe. O caminho ainda é o mesmo. A porta ainda é a mesma. O Senhor ainda é o mesmo, hoje, amanhã e eternamente. Hoje e eternamente Ele continua sendo o mesmo. E Jesus quer trocar as nossas vestes nessa manhã, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Meus irmãos, o desejo de Deus, desde o princípio está escrito, o desejo de Deus para o seu povo é enxugar dos nossos olhos toda lágrima e derramar sobre nós óleo de alegria. Mas a nossa alegria está em ouvir o noivo. Eu amo quando João Batista vai dizer: a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve e se alegra muito com a voz do noivo. Ele vai dizer: essa alegria é minha e agora está completa. Importa que ele cresça e eu diminua. Existe alegria, regozijo, satisfação em parar e ouvir o noivo. Sabe, a gente tem feito muitas coisas, meus irmãos, e eu estou me incluindo nisso. Principalmente quem está envolvido com ministérios na igreja. A gente se envolve tanto com a noiva, que a gente acha que a noiva é nossa, mas a noiva pertence ao noivo. E é legítimo, a gente quer fazer, a gente quer servir, às vezes faltam obreiros. Às vezes não, Jesus já disse isso. A seara é grande, mas faltam trabalhadores. Não pense que Deus te chamou para ficar sentado esquentando um banco para o resto da sua vida, meu irmão. Se posicione, se envolva com a obra. Porque muitas vezes quando a gente não se envolve, outros se sobrecarregam. E quando você que está envolvido está fazendo, você começa a ficar sobrecarregado, pesado. E a gente começa a achar que a noiva pertence a gente. Mas olha, a noiva tem um dono. E aí a gente para de escutar o noivo. E a nossa alegria vai sumindo. A gente começa a fazer as coisas pela gente mesmo. E Jesus, o Filho de Deus, Senhor sobre tudo, Ele disse: eu não posso
de mim mesmo fazer coisa alguma, mas como eu ouço, assim eu julgo, e o meu juízo é justo, pois eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O problema é que a gente está fazendo as coisas segundo o que a gente escuta das pessoas, segundo o que a gente escuta do mundo. E a gente começa a fazer as coisas segundo o que a gente escuta do nosso coração, porque a gente não parou para ouvi-lo. Não parou para ouvir o Pai que nos enviou. E a gente começa a fazer por nós mesmos. Mas Jesus disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. É do jeito que eu ouço, que eu faço, que eu julgo, que eu me movimento. Meus irmãos, há pouco tempo atrás, foi no mês passado, se eu não me engano, eu peguei um 99 de São Gonçalo, estava em um casamento, peguei o 99 de São Gonçalo para Rio Bonito, e o rapaz que atendeu o chamado, foi me buscar, o nome dele era Daniel. Não sei onde ele mora, não sei se ele é dessa região aqui, nunca ouvi na vida, ele nunca me viu, mas Deus apresenta pessoas a nós por um propósito. Você vai entender isso. Esse homem de Deus, pai de uma menina, casado, marido de uma mesma esposa há 15 anos, ele começou a compartilhar algo extremamente particular da vida dele comigo. Extremamente particular, isso não se compartilha com estranho, mas nós carregamos a unção do Santo. Sabe, Jesus, ele é o ungido de Deus para curar os feridos de coração, para restaurar feridos de coração, para proclamar libertação aos cativos. E quando você está unido a Ele, porque só tem um ungido, a unção é do Santo, não é minha, não é sua, não é nossa. A unção cai sobre a cabeça do sumo sacerdote. Se você está unido a Ele, escorre sobre você, vem sobre você. Então as pessoas reconhecem essa unção que está no cabeça e vem sobre nós. Ele começou a compartilhar comigo como o casamento dele acabou, como ele foi traído, como ele foi ferido, como a família dele estava em pedaços e como ele tinha tentado contra a sua própria vida. Crente, cristão passa por isso, meus irmãos. Nós somos pó. E Deus se lembra que nós somos pó, a gente que esquece. A gente precisa de ajuda. E acima de tudo, a gente precisa do Senhor, que é bendito e nos ajuda a carregar, levar as nossas cargas todos os dias. Sabe de uma coisa, esse versículo tema? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus me livre, tem um professor de português aqui, mas se eu não me engano, esse verbo tem cuidado está no pretérito perfeito composto. Se eu estiver errado, me corrija. Quer dizer, o fato que aconteceu no passado se estende até hoje. Todos os dias, quando você abre a sua Bíblia, está lá se renovando a cada manhã. Ele cuidou de você no passado e está cuidando agora. Cuidou de você no passado e está cuidando agora. Amanhã Ele está cuidando agora. Cuidou no passado e está cuidando agora. E vai continuar cuidando. Deus não desperdiça vírgulas, acentos, traços, está tudo escrito de maneira muito perfeita para o seu coração. E esse homem, ele começou a derramar a sua alma angustiada, o seu espírito angustiado. E eu perguntei para ele num determinado momento, ele me dizia o quão difícil era o deserto que ele estava atravessando. E eu perguntei para ele: quem é você? Quem é você, Daniel? Antes de você ser o marido da sua esposa, antes de você ser o pai da sua filha, antes de você ser um motorista, antes de você ter a sua profissão, os seus títulos, quem é você? Eu estava perguntando para ele: o que sobra? O que te mantém de pé quando os seus apoios, quando tudo cai, quando o mundo começa a cair, desfazer ao seu redor, o que resta? Sabe o que eu estava perguntando para ele? Qual é o seu fundamento? Qual é a sua base? Porque todas essas coisas que eu falei são dádivas de Deus.
são preciosos, são planos e projetos de Deus. Mas só existe um fundamento e nenhum outro pode ser lançado sobre ele. Esse fundamento é Cristo. Sabe, Deus tem um propósito para você, sim. Para que você tenha uma família abençoada, filhos abençoados, flechas na mão do guerreiro. Amém? Que você tenha um ministério poderoso nessa terra. Que você viva coisas grandiosas em Deus. Amém? Que a sua descendência seja poderosa na terra. Essa é a promessa do Senhor. Mas Deus te chamou para algo primeiro. O apóstolo Paulo vai dizer: bendito seja o Senhor que nos chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus. Esse é o seu primeiro ministério, meus irmãos. Conhecê-lo. Você não nasceu para servir a Deus, você nasceu primeiro para conhecê-lo, para ter comunhão com Ele, para viver na presença dEle. Eu comecei a perguntar a esse homem: qual é o seu fundamento? O que sobra? Meus irmãos, no dia da adversidade, no dia da angústia, quando o dia mal vem sobre nós, que a chuva desce sobre os justos e sobre os ímpios, não é uma coisa que está lá fora, vem sobre nós que somos cristãos também. Quando o dia mal vem, quando você precisa atravessar um deserto difícil, deixa eu te dizer uma coisa: não vai ser transformar pedras em pães que vai te manter de pé. Não vai ser ter experiências sobrenaturais com Deus que vão te manter de pé. Deixa eu te dizer algo: não vai ser ter um ministério poderoso, ou um sucesso, ainda que seja na sua casa, um sucesso no seu trabalho, muitas riquezas e até reinos aos seus pés. Isso também não vai te manter de pé. Existe um fundamento primeiro. Você é filho de Deus. Você tem um Pai que te ama. Você foi comprado para Ele. Você pertence a Ele. É isso que vai te manter de pé no dia mau. Se lembrar de quem você é em Deus. Ainda que você tenha muitas bênçãos que Deus tenha te dado, a primeira e maior bênção, o maior milagre: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe, quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele não mirou em nenhum outro lugar, nenhuma outra estratégia, a não ser dizer: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és mesmo filho de Deus, será que Ele te ama mesmo como um pai? Sabe qual é o segredo, meus irmãos? Jesus se lembrou, no meio daquele deserto árduo, do céu que parecia fechado, onde não havia provisão nenhuma. Ele se lembrou dos céus abertos sobre o Jordão e da voz que dizia a ele: este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Ele decidiu, ele escolheu ouvir a voz do Pai e não a voz das circunstâncias ao seu redor. Num tempo como esse, aonde muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades, parece que o mundo está caindo à nossa volta, a gente não consegue dar conta de tudo, porque você é gente, você é ser humano. Muitas vezes é a hora de pararmos para ouvir o noivo outra vez, sentarmos de novo aos pés dele para escutar o que ele tem a dizer a nosso respeito, o que o Filho está dizendo a nós em dias como esse. Meus irmãos, esse é o tempo de silenciarmos as outras vozes e nos achegarmos de novo ao altar, nos achegarmos outra vez aos pés do Senhor, para recebermos dele uma nova visão. Sabe, João, no meio da destruição da revelação do Apocalipse, tantas tragédias, ele olha para o céu e ele vê uma porta aberta. E desse lugar, desta porta aberta no céu, essa porta está aberta para você. Ele ouve uma voz que dizia: sobe aqui para cima,
e eu te mostrarei as coisas que eu de ver. Sabe que Deus está nos chamando para ver como Ele vê. Mas para isso é necessário ouvir a sua voz primeiro. Uma das maiores declarações poderosas no meio da dor, no meio da tempestade, é a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do pasto, ainda que falte mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da corça, Ele faz andar em lugares altos. Mas antes que ele proclamasse, declarasse essa verdade, ele vai dizer no princípio do capítulo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Esse é o tempo de voltarmos ao lugar de ouvir a Deus. Você não precisa ouvir o que o mundo tem a dizer a seu respeito. Você primeiro necessita ouvir a Cristo e o que Ele está dizendo sobre a situação que você está passando. Eu não sei qual é o nível de luta que você está enfrentando, porque nessa de sermos super crentes, a gente não compartilha mais uns com os outros as nossas debilidades. Eu quero honrar a vida do pastor Sullivan, porque ele foi tão vulnerável. Isso é tão poderoso, isso é tão sábio e tão poderoso para nós. Isso nos cura tanto, porque às vezes a gente vê alguém pregando aqui em cima, né, pastor? A gente acha que essa pessoa está imune. Mas tem tantos anos de ministério. Meu irmão, isso não existe. Eu sinto te decepcionar, mas nós somos de carne e osso. Pastores que têm anos e anos, décadas de ministério, são de carne e osso e vão te decepcionar em alguma hora. E aí as pessoas saem da igreja porque o pastor me decepcionou. Meu irmão, Cristo te decepcionou, pois foi Ele que te chamou. Olhando para Ele, seguindo a carreira que te foi proposta, olhando para o alvo, e esse alvo é Cristo. Os que olham para Ele têm o seu rosto iluminado, não experimentarão confusão. Esse é o tempo de ouvirmos de novo. Quero chamar aqui o ministério de louvor. Meus irmãos, existe uma voz capaz de acalmar a tempestade. Existe uma voz capaz de cessar guerras que se estendem de geração em geração. Ainda que a terra se abale, diz o Salmo, ainda que os montes se movam e se lancem no mar, ainda que as muitas águas mujam contra a sua vida, sabe qual é a boa notícia? Há um rio, aleluia, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o lugar das suas santas moradas. Não seremos abalados, porque o Senhor está no meio dela. Existe um motivo, o Senhor está no meio dela. Não seremos abalados. Se coloque de pé no seu lugar essa manhã. Ainda que muitos se levantem contra você, o salmista vai dizer no Salmo 3: muitos são, ó Senhor, os que se levantam contra mim. Como tem se multiplicado os meus inimigos. Muitos são os que dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Você se identifica com isso nesses dias? Mas o salmista vai dizer: mas tu, Senhor, és a minha glória, um escudo ao redor de mim, és o que exaltas a minha cabeça. O Senhor quer levantar os seus olhos nesses dias. Feche os seus olhos aí onde você está. Comece a entregar diante dele frustrações, decepções. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, eu não sei qual é a dor que você carrega no seu coração. Talvez uma esperança que foi adiada e o seu coração se abateu, se adoeceu. Talvez você já tentou várias vezes e foi frustrado. Isso deixou seu coração partido.
Talvez a sua família esteja passando por um vendaval, uma tempestade terrível. Talvez seja um filho que caiu nas drogas, ou talvez não está nesse lugar onde você queria que ele estivesse. Talvez uma doença que chegou na sua porta. Mas eu quero te dizer que existe um que é ungido de Deus, para curar os feridos de coração, e Ele está nesse lugar, passeando nesse lugar. Oh, aleluia, aleluia. Ele é ungido para anunciar boas notícias para você nessa manhã, para trazer liberdade aos cativos, para dizer àqueles que estão presos: vem, vem, vem. Cativos e oprimidos do diabo, vem. Porque foi para isso que o Filho se manifestou, e é para isso que Ele opera poderosamente nesse lugar, para desfazer as obras do diabo, para dizer ao diagnóstico do homem que ele tem a última palavra. A última palavra não vem do homem, a última palavra não vem de um médico, a última palavra não vem de um juiz, porque Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu preciso te dizer que a última palavra sobre a sua vida é de Cristo. O sim e o amém descem dele, e Ele tem palavras de vida, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Mas esse é o tempo de ouvirmos o Senhor. Existe uma voz capaz de acalmar a tempestade nesse lugar. Deixa Ele cessar as suas guerras nessa manhã. O Senhor está dizendo algo nesses dias. Abra os seus ouvidos para ouvir. Se entregue a Ele. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta prova. Livramento nessa manhã, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Você já viveu? Já vivi tantos perigos, mas Ele tem cuidado. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Diga: não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças
Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor que nos ajuda a levar as nossas cargas. O Senhor se move de maneira poderosa nessa manhã. Existe cura do Espírito sendo liberada aqui. O Espírito que é santo está chamando pessoas aqui nessa manhã. Corações turbados são chamados aqui nesse dia. Você não escolheu vir aqui hoje, o Senhor te escolheu. O Senhor te amou nessa manhã e te trouxe aqui para receber cura do ungido de Deus. Ungido de Deus. E o Senhor te chama ao altar nessa manhã. Eu quero te pedir, saia do seu lugar, sem reservas. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, o Senhor está te chamando. Não tenha vergonha. Deixa o Senhor tocar. Deixa o Senhor transformar a sua vida. Deixa o Senhor enxugar o pranto. Guerras sendo terminadas, findadas aqui nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Corações sobrecarregados, venham. Todos vós que tendes sede, diz o Senhor, venha, 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 venha. Não tenha medo, não tenha medo. Apresente o seu coração diante dele. O Senhor ungido está aqui. Oh, anjos ministradores nesse lugar, tocando corações. Profundamente tocando corações, trazendo presentes do alto. Trazendo cura do alto, trazendo bálsamo do alto, óleo novo, unção fresca nova, aleluia. Trocando corações, trocando olhares. O Senhor quer limpar os seus olhos das lágrimas. O Senhor quer destapar os seus ouvidos, meus irmãos. Simplesmente venha, não endureça o seu coração. Existe um poder liberado quando você rompe barreiras. Saia do seu lugar nessa manhã. Eu quero te pedir que você cante mais uma vez, mas com fé no seu coração, sabendo que essa palavra é poderosa, que ela opera em nossa vida. O Senhor passeia neste lugar. O Senhor cobre essa igreja com um manto de graça, de paternidade, de cuidado, de zelo. Está lavando corações aqui nessa manhã. Declare com fé por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Ele está falando nessa manhã. Que me tira, ele te tira dessa cova nesse dia e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Você já viveu? Já vivi tantos perigos, mas você chegou até aqui porque a sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e conhece o teu nome. Abra sua boca, comece a dizer: eu me sinto tão seguro. No teu colo alto.
chegamos a Ti, vem com Tuas águas sobre nós, com bálsamo sobre nós, Jesus. Nos cura nessa manhã, restaura corações feridos, corações quebrantados, ó ungido de Deus. Ó Tu que habitas entre os querubins, ó Tu que habitas num trono alto e sublime, mas não resiste ao coração quebrantado e contrito, se assenta com o contrito de coração. Senhor, vem sobre nós nessa manhã, sara as feridas profundas, as raízes da rejeição nos corações aqui, olhos que estão fechados e embaçados pelas lágrimas, sejam enxugados neste dia. Quem pode resistir à unção do Santo, à unção do Senhor, à unção daquele que está sentado no trono, a voz daquele que fala do trono? Oh Deus, transforma realidades aqui, muda destino, Senhor, muda o nosso destino, Jesus. Nos atrai ao lugar outra vez de ouvir a Tua voz, ouvir o Teu coração, nos ensina a ouvir o Teu coração de novo, Jesus. Senhor, nós nos arrependemos por tantas vezes fazemos tantas coisas que o Senhor não pediu, por tomar sobre os nossos ombros fardos pesados que o Senhor mesmo não colocou. Nos perdoe por carregar cargas pesadas e não compartilharmos contigo, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por tantas vezes não enxergarmos a Tua provisão. Senhor, nós nos achegamos ao Teu altar nessa manhã em arrependimento, porque a bondade do Teu Espírito nos atrai a este lugar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti. A glória, Senhor, nós entregamos a glória diante de Ti, lançamos nossas coroas aos Teus pés nessa manhã, Jesus, e deixamos também as nossas aflições, nossas vitórias e nossos fracassos entregamos diante de Ti, Jesus. Senhor, nós precisamos da Tua voz sobre nós. Senhor, nós precisamos do Teu fogo. Senhor, nós precisamos do fogo que consome a palha. Reconhecemos, Jesus, que nós nada temos sem Ti. Nós nada somos sem Ti, não podemos fazer por nós mesmos sem o Senhor. Dá-nos do Teu ouro refinado pelo fogo, Jesus. Nessa manhã, dá-nos do Teu colírio para ver vestes novas, vestes novas. Espírito angustiado, receba vestes de louvor nessa manhã em nome de Jesus. O Espírito de Deus troca vestes nessa manhã. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor está chamando pessoas que estão com sede há muito tempo nessa casa, nesse lugar hoje. Existem pessoas com sede há muito tempo procurando água em poços rotos. E o Senhor é a fonte, é simplesmente a fonte nessa manhã. Ele está dizendo agora mesmo, se conheceras o dom de Deus e soubesse quem é que está falando, tu me pedirias e eu te daria água viva. O Senhor está te convidando a pedir a Ele nessa manhã. Receba, porque Ele é a fonte e está jorrando nesse dia. Está jorrando nesse dia e a água está limpando corações, está levando peso, está levando lixo, está levando a ansiedade. Aleluia! O medo foge na presença do Senhor. O medo foge agora na presença do amor perfeito. Ei, você que está dizendo como vai ser amanhã, eu não vou dar conta. O Senhor está dizendo, eu já estou lá. Eu já estou lá. Eu tenho
seu fardo a Ele. O Senhor está com braços estendidos nessa manhã, dizendo: entregue agora mesmo. Entregue agora mesmo, porque eu quero te ajudar. Deixe a culpa no altar do Senhor. Não existem anjos, principados, potestades, o futuro, ou o passado, ou o presente, nem anjos, nem demônios, nada, nada, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh! Aleluia, aleluia. Essa é manhã de libertação, meus irmãos. E o Senhor está libertando cativos e oprimidos. Oprimidos do diabo sejam libertos agora. Em nome de Jesus, o comando da igreja diz, o comandante da igreja diz: liberto em nome de Jesus, curado em nome de Jesus, a doença saia em nome de Jesus. Receba a cura do ungido de Deus. Aleluia, aleluia. Toda glória, Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te dê a certeza de que você não saiu daqui com o coração vazio. Você não saiu daqui, não vai sair daqui com o coração pesado. Mas o Senhor te deu novas vestes nessa manhã. E o Senhor capacita o seu coração. E aqueles a quem você apresentou nesse altar, que talvez não puderam vir, o Senhor os visita também nessa manhã. Está entregando presentes, bênçãos, graça sobre graça. No fim da história nós vamos olhar para Ele, tudo que recebemos de Cristo é graça sobre graça. Graça sobre graça. É o que o Senhor tem para você, não condenação, mas salvação e vida. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te mostre realidade trocada. Que o Senhor abra os seus olhos para ver nesses dias e daqui em diante que Ele é com você, cuidando de você ontem, cuidando de você agora, cuidando de você amanhã e eternamente. Glória ao nome de Jesus. Pode se sentar.